E na sequência da história, o que foi que aconteceu? Nós podemos ler os capítulos do Apocalipse em ordem e eles farão sentido para o pesquisador sincero. Aquele que busca a luz, que ora, pede que Deus ilumine, certamente vai compreender muitas belezas desse livro de profecias. Em Apocalipse capítulo 13, nós temos, portanto, uma sequência daquilo que é apresentado no capítulo 12. Vamos abrir, portanto, em Apocalipse, agora no capítulo 13, e ler a partir do verso 1. Apocalipse, capítulo 13. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro, que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. E enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Quem é esse dragão? Ora, em Apocalipse 12, vimos que o dragão era o Império Romano pagão, a Roma pagã antiga, que foi um instrumento usado por Satanás na sua tentativa de destruir ao Filho de Deus. Agora, é dito que o dragão então dá o seu poder e autoridade à besta.
A história nos revela com exatidão qual é o poder que veio após a Roma Antiga. Eu tomaria aqui a liberdade de ler um trecho de um livro para que você possa acompanhar quem foi esse império. O livro é de Alonso Jones, o título Caminho Consagrado à Perfeição Cristã, na página 103, diz assim: o Papa Leão o Grande foi desde o ano 440 até o 461. O período preciso no qual a primeira Roma vivia seus últimos dias, precipitando-se rapidamente para a ruína. O mesmo Leão o Grande disse em um sermão que a primeira Roma não era mais do que a promessa da Roma posterior, que as glórias da primeira haveriam de reproduzir-se na Roma católica, que Rômulo e Remo não eram senão precursores de Pedro e Paulo. Os sucessores de Rômulo eram, dessa forma, precursores dos sucessores de Pedro. E da mesma maneira que a primeira Roma havia dominado o mundo, o haveria de dominar a posterior. Conta a vida do santo e bendito Pedro como cabeça do mundo. O papado jamais abandonou essa concepção de Leão o Grande. Quando, aproximadamente 15 anos depois, o Império Romano havia perecido como tal e somente o papado sobreviveu à ruína, assentando-se firmemente e fortalecendo-se em Roma, esta concepção de Leão não fez mais que firmar-se e ser abertamente sustida e proclamada. Embora o livro tenha um título de conotação cristã, Alonso Jones era um professor de história e, como professor, pesquisava e tinha informações como essas que lemos agora. Houve uma Roma que substituiu a Roma pagã. A história mostra que Roma pagã foi se desintegrando, caindo totalmente por fim na queda de Constantinopla, mas ela havia transferido o seu poder para Roma papal. Houve então o que a história relata como a supremacia papal ou período de supremacia papal. Isso desde o ano 538, por meio do Edito de Justiniano, até o ano de 1798. Foi um período no qual o Papa tinha poder sobre as nações da Europa e dominava sobre elas. O fazia de tal forma que mesmo ao determinar alguma sentença por meio de uma bula papal, esta sentença era rigorosamente cumprida pelos reis da terra. Assim sendo, era soberano, tinha domínio. Simbolicamente, o livro de Apocalipse nos relata essa sucessão de poderio. Fala que o dragão, representando a Roma pagã, deu poder a este animal que representa o papado. E agora vai nos falar de eventos que ocorreriam durante a supremacia papal. Toda a terra se maravilhou após a besta. Isso está no final. A história mostra que, pouco a pouco, o papado ganhou um poderio, de modo a ser soberano sobre todo mundo conhecido daquela época. No verso 4 é dito: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem poderá batalhar contra ela? É interessante que, durante o período de supremacia papal, mesmo alguns reis, para obterem o perdão dos seus pecados, tiveram que pagar terríveis penitências. Isso porque a bula papal era considerada de fato como um decreto divino. Nem mesmo os reis das nações estavam isentos das penalidades impostas pelo Papa. Sendo assim, o povo considerava que ninguém poderia batalhar contra o Papa. O verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A profecia relata o tempo que duraria a supremacia papal. 42 meses. O mês bíblico deve ser considerado como um mês de 30 dias. Isso porque o calendário bíblico é o calendário lunar e não o solar. E o mês lunar, ele tem aproximadamente 30 dias. 42 vezes 30 nos dão exatamente 1.260. 1.260 dias. Quando nós vamos à história, vemos que a supremacia papal durou desde 538 d.C. até 1798 d.C. Se nós somamos este período e contamos, nós vemos que ele corresponde exatamente a 1.260 anos.
Alguém poderia então se perguntar, como é que a profecia fala para nós 1260 dias na palavra de Deus? E na história nós vemos que foram 1260 anos. A resposta está na própria palavra de Deus. No livro de Números, capítulo 14, e no verso 34, o Senhor nos diz assim: cada dia representando um ano. Ou seja, Deus mesmo fala que Ele considera que um dia representa um ano. Nós já vimos que a linguagem do trecho de Apocalipse, Apocalipse 12 e 13, é uma linguagem simbólica. Não esperamos ver dragões e bestas. O que nós vemos são poderes e reinos que foram simbolizados por esses símbolos. Assim nós vemos que, de fato, aqueles 1260 dias têm que representar algo, eles têm que ser símbolo de algo. E são símbolo de 1260 anos. Notem a precisão da profecia. João recebeu este relato por volta do ano 96 depois de Cristo. Mas, mais de 1000 anos depois, a profecia cumpria-se à risca. A supremacia papal durou exatos 1260 anos. Exatamente no ano de 1798, as tropas de Napoleão Bonaparte, isso logo após a Revolução Francesa, por meio do general Berthier, aprisionaram o Papa Pio VI e mais tarde, segundo contam alguns livros de história, o decapitaram. Assim, o poder papal encontrou o seu fim. Não mais o papado teve aquela supremacia que possuía. A Bíblia relata que esse poder conjugado de um representante eclesiástico com os representantes dos governos da terra, ele é chamado de besta. É isso que besta significa, um poder político e religioso. E aqui em Apocalipse, capítulo 13, é dito do que ia acontecer com esse poder. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Por meio das cruzadas e da Inquisição, muitos foram mortos. Realmente estavam matando muitas pessoas à espada, à guilhotina e à fogueira. E a profecia dizia, aquele que mata, ele deve ser morto. Aquele que leva em cativeiro, deve ser levado em cativeiro. Ambas as coisas se cumpriram em Pio VI. Foi levado em cativeiro e também foi morto da mesma forma que aqueles santos no passado eram levados em cativeiro e eram mortos também. Notem como a palavra de Deus se cumpriu com precisão. Vendo a fidelidade que a palavra de Deus possui, nós podemos confiar que aquilo que ela diz para o nosso futuro também é correto e vai se cumprir com certeza. E o que é que esta profecia de Apocalipse capítulo 13 nos tem a revelar sobre o futuro? Notem o que ela fala logo no verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um de cordeiro. Agora é vista subir uma besta da terra. Note que João vê essa besta subir, ao mesmo tempo em que é dito que aquele que levava em cativeiro deveria ser levado em cativeiro. Isso quer dizer que o surgimento dessa segunda besta, ele teria que acontecer no momento em que a primeira estivesse sendo levada em cativeiro e sendo morta. Nós vimos que o fim da supremacia foi em 1798. Obviamente seria então nesta época que esta segunda besta deveria surgir da terra. O que significa surgir da terra? Quando nós lemos em Apocalipse 17, verso 15, o significado de águas, nós temos assim: as águas que viste são povos e multidões e nações e línguas. A primeira besta de Apocalipse 13, ela foi vista emergir do mar. O mar é um grande ajuntamento de águas, onde significam povos, multidões, nações e línguas. Águas representam isso: povos, multidões, nações e línguas. Terra é um lugar onde não estão as águas. Terra é a porção seca, a porção sem água. A terra, portanto, deve representar um lugar sem muitos povos, sem muitas multidões,
sem muitas nações e sem muitas línguas. A besta que subia da terra deve ser, portanto, um reino que sobe de um lugar não densamente povoado, no ano de 1798. Nós encontramos apenas um país que estava subindo e crescendo naquela época. Um país que realmente estava ganhando uma expressão significativa no cenário mundial. Esse país chama-se os Estados Unidos da América. Embora vários países houvessem sido descobertos próximo da época em que esse país foi descoberto, nenhum deles estava crescendo tanto em poder como os Estados Unidos da América. Ele era o reino que estava subindo da terra. E aqui é dito, ele tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro. É interessante que o cordeiro, ele representa a Cristo. E os Estados Unidos nasceu como uma nação protestante. Uma nação que professa o cristianismo. É uma nação que ensina o cristianismo às pessoas. Uma nação protestante. A história nos mostra que muitos fugiam das perseguições que estavam ocorrendo nas terras católicas da Europa e vinham então para essa nova nação. E ali estabeleceram esta nação com 2 princípios: protestantismo e republicanismo. O republicanismo determinaria que haveria sempre separação entre igreja e Estado e liberdade de consciência. E o protestantismo diria que não teria-se uma outra regra de fé a não ser a palavra de Deus. Por meio desses 2 princípios de governo, os Estados Unidos vieram a ser o que são hoje, uma nação extremamente poderosa. Os chifres, em profecia, representam poder. Vimos em Daniel, quando estudamos este livro, que os animais possuíam chifres, e os chifres representavam os seus reis, os representantes do poder. Os 2 chifres da besta que sobe da terra representam, portanto, o segredo do poder dessa nação. O segredo do poder americano é a forma de governo, protestante e republicano. Aqui é dito que esta besta, ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Até hoje vemos que os Estados Unidos é uma nação professadamente cristã. Mas a profecia diz, e falava como dragão. Da mesma forma que Roma pagã, que queria matar a Jesus por meio de Herodes, foi apresentada como sendo um dragão, aqui é dito também que essa nação, os Estados Unidos da América, vão também falar como dragão. Como pode uma nação falar? Ela pode falar por meio dos seus representantes, as suas assembleias legislativas. Eles são os que falam pela nação. E a fala é determinada pelo que eles legislam, pelas leis que eles colocam. A profecia diz aqui que sairá uma lei nos Estados Unidos. E essa lei será de que natureza? De natureza do dragão. Como aquela lei de Herodes para matar a Jesus. Uma lei que terá por objetivo matar os santos de Deus. Perseguir e matar aqueles que guardam os mandamentos, assim como Jesus guardou. Jesus disse que ele tinha guardado os mandamentos do Pai. E agora os Estados Unidos farão a mesma perseguição que Herodes fez. Procurarão matar os santos. Quando? É verdade que hoje isso ainda não está acontecendo. Mas segundo a profecia, isso vai ocorrer em breve. E diz mais. Faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. E diz mais. Falando dos Estados Unidos, é dito que exerce todo o poder da primeira besta e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Os Estados Unidos colocarão uma lei de natureza religiosa, uma lei que imporá a adoração a um poder, uma lei que fará com que aqueles que guardam os mandamentos de Deus sejam perseguidos. De que natureza será essa lei? Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas. E enganou todos os povos da terra,
por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia ido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666.